que os irmãos sentassem no banco da frente, tem lugar vazio aqui, os irmãos que estão desse lado, chegassem mais na frente, nessa noite, primeiro a Deus, e fazer uma homenagem que é devida a dois irmãos que muito fizeram na vida dessa igreja. Nós vamos ficar de pé agora, vamos orar, pedir ao irmão Ezequiel que orasse. Rendemos-te graças, Senhor nosso Deus, que nos permite estarmos aqui na tua casa para te adorar, para te agradecer a muitas bênçãos que tu tens derramado sobre o seu servo. E principalmente, Senhor nosso Deus, pela vida do nosso irmão Pedro, pela vida do nosso irmão Paulinho. Amém. Que esses dois homens, Senhor nosso Deus, eles têm Alegria, a gente vai prestar essa homenagem. E uma coisa que eu aprendi nesses tempos em que a gente está aqui juntos, admirar esses irmãos, porque eles são assíduos à igreja. O irmão Paulinho e o irmão Pedro dificilmente estão ausentes, só por motivo de doença ou alguma coisa que os impeça. E sempre quando eu chego, eu sento no segundo banco aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e eu olho para a ponta e olho para trás. Eu vejo o irmão Paulinho e o irmão Pedro. O irmão Pedro, eu sei porque ele senta ali, que ele me falou que a casa da zeladoria era naquela região e me parece que ali era o local que ele ficava sempre. Esse lugar aqui é aqui. Então, e quando a gente olha para trás e não vê esses irmãos sentados, a gente sente assim, né? Não vou dizer tristeza, porque a gente sabe que eles estão bem, mas está faltando alguma coisa. E quando a gente olha para trás, na história da igreja, e a gente vê como foi fundada a nossa igreja, a luta desses irmãos, que se a igreja está hoje de pé, está como está hoje, crescendo, alegre, esses irmãos tiveram no passado muitas tristezas, também muitas alegrias, né? Mas Deus conservou e eles estão aqui para quem quiser saber um pouco da nossa igreja, da vida da nossa igreja, eles são testemunhas vivas e podem contar o que aconteceu naqueles tempos. Nós vamos cantar o hino 411, comigo. Agora eu gostaria de chamar dois jovens da nossa igreja para que sentassem nessas cadeiras aqui. Gostaria de chamar o irmão Braulinho e o irmão Pedro, que viessem até aqui. Os dois jovens. Eu costumo chamar os dois de jovens. Aqui estão. Nosso irmão Natanael vai fazer o som. Eu gostaria de participar nesta noite da homenagem desses dois irmãos. Eu aprendi a amar desde quando conheci. A garganta está falhando um pouco, eu vou tentar
entrar na música, que foi baseada no Salmo 126, que é o semeador. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativo os que voltavam a Sião, estavam como os que sonham, estavam a nossa boca, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E o versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosas sementes, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus bons. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que temerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moradores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e
todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes 12, 1 a 8. Essas palavras tiradas da Bíblia são, para nós, um exemplo. Esses dois irmãos, Pedro e o irmão Paulino, são grandes exemplos de pessoas que aproveitaram os bons dias da vida para lembrarem do Criador e trabalharem em sua obra. Tá? Para nós termos ele como exemplo, que um dia a gente possa chegar até onde ele chegar. A irmã Linda vai ter uma coisinha. Os irmãos Pedro e Braulino são os versos escritos pelo pastor Claudio. Como filho fiel, a Deus te encontraste, a Deus te encontrou, e o Salvador encontraste, e como um homem, um alegre a formaste. Teus anos foram coroados por Cristo que é teu caminho, um jardim ou a sua roda, que rodas tem espinhos. Teus anos de nossa existência alada, pois nas lutas voaste como um passarinho. Mesmo pensativo nas horas caladas, ganhaste amor, ganhaste carinho. Tens na terra, distante, além, muito além, um berço de ouro preparado em Cristo. Na glória de gozo, has de amar também, um amor que emana e que jamais foi visto. Dia de alegria, com muito riso, apertos de mão, cântico, louvores ao teu glorioso, um amor tão grande no teu coração. Esta homenagem é de amor. Ensina que amar nunca é tarde. Unidos, rogamos ao nosso Criador que nos abençoe e nos guarde. Amém. Chamar a irmã Beth para dar prosseguimento. Nós vamos passar então a homenagem aos nossos dois irmãos. Nós vamos começar então com o irmão Braulino dos Santos. No boletim tem um pequeno resumo da vida deles. Braulino dos Santos, nascido a 5 de 8 de 1906. Né? Sim, está errado aí no boletim, no programa. Em Pitangui, Minas Gerais, filho de Carolina dos Santos, lavrador, e Jovelina Maria de Jesus, parteira. Saiu de casa aos 17 anos com uma família da região noroeste. Casou-se em primeiro matrimônio aos 22 anos com Josefa Leão dos Santos, do qual tiveram 2 filhos. Maria, que é a mãe do Jota, que está ali, e Isaura, falecida na primeira idade. Em 1933, contraiu o segundo matrimônio com Davina Leão, sua cunhada. Tiveram 6 filhos: o Josias, que é o mais velho, o pastor Ananias, a Esterlita e 3 já falecidos. Chegou a Novos Cravinhos no mesmo ano, onde foi lavrador, tropeiro e mascote. Veio a São Paulo, aqui em Pedreira, em 1956, no ano que eu nasci. E contei minha idade sem querer. Conta hoje com 18 anos, 18 netos e 17 bisnetos. Então eu vou chamar o Josias, que é o filho mais velho. Cadê o Josias? Então, ele vai vir aqui e eu queria que ele falasse alguma coisa assim, que ele lembra do pai dele, assim, interessante, umas alegrias, né?
Mas meu pai, quando eu conheci, né, de idade assim, treinando para conhecer realmente, 3, 4 anos, meu pai era lavrador, mexia com animais, ele vinha até a rancharia do estado de São Paulo, comprava animal, levava para o cravinho, e por ali ele fazia as vendas, ia domar o animal, etc. Gostava muito de futebol, já vi brigar muitas vezes para futebol, jogava futebol também, era bruto, ele não era muito leal, não dava os pontapézinhos dele, mas tem umas histórias assim pitorescas. Um interessante de futebol foi uma vez que nós garotos, nessa época eu já brincava de futebol também, nós estávamos jogando contra uma fazenda e de repente houve um pênalti lá e o juiz marcou o pênalti contra a gente, né? E ele disse que não era pênalti, mas o juiz disse que era pênalti, ele pegou a bola, jogou na cara do juiz. Quando o juiz foi tirar a bola, ele em cima do juiz de pancada. Outra vez foram jogar uma outra fazenda, essa eu fui, uma fazenda chamada Pistola, o Jota conhece. E aí surgiu uma briga terrível, tinha um capim colonial, um capim gordo, não sei se os irmãos aqui conhecem. E sei que essa briga foi terrível, e dizem que até hoje o capim não nasceu mais. Pivô da briga, seu Braulino. E o pessoal de lá, para entrar no nosso patrimônio, depois de 6 meses, teve licença se podia entrar. E tem uma série de coisas que ele fez muita coisa boa, graças a Deus. Trabalhou muito para que nós pudéssemos estudar, nunca permitiu que nós fôssemos trabalhar com ele na roça. E nós tivemos assim uma vida muito, muito gostosa, né? Vida de interior, mas muito gostosa. Era igarapé, riacho, córrego, era cavalo, era escola, a vida nossa foi essa, graças a Deus. E dona Davina até que me deixa mentir sozinho. Então, às vezes também tá. Obrigado por essa parte aí, Vai entregar um presente do seu pai? Vamos também chamar o irmão Ezequiel para vir aqui à frente. E a irmã Helenaide. Agradecer a igreja pela lembrança, né? Entregar ao irmão Braulino essa lembrança, eu não sei o que é, mas eu sei que ele vai gostar bastante. E espero que o irmão, todas as vezes que estiver com o poder desse presente, lembre-se tanto que a igreja o ama. Quero agradecer a igreja por tudo isso. Eu não fiz mais que obrigar. Também em nome da igreja, nós queremos também oferecer esse vaso de flores, Deus que possa abençoar. Também, também irmã Davina, que também tem sido uma esposa fiel, né? Então, em nome da igreja, oferecemos também aos irmãos esta informação. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar pelo irmão Ezequiel, orar pela vida do nosso irmão Braulino. Amantíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida desse teu servo, Pai. Amém. Que tem sido um exemplo para cada um de nós. Tem sido um exemplo, Senhor nosso Deus, para aquelas pessoas do seu convívio diário. Tem sido um exemplo, Senhor nosso Deus, para cada um que o rodeia. Senhor nosso Deus, continue abençoando esse querido irmão.
para que ele se fortaleça, Senhor nosso Deus, cada dia mais ele esteja mais próximo de Ti, ó Pai, para que ele possa continuar o ministério que ele tem, que é o ministério da oração. Ele ora todos os dias por cada um de nós, ora pela igreja, ora pelo pastor. Senhor Deus, abençoa esse querido irmão, é que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar? Vou passar a palavra então para o irmão Almir, que vai trazer a família aqui e apresentar um hino de louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Hoje é um motivo de grande alegria para nós e estamos tendo a alegria de estarmos prestando uma homenagem ao irmão Pedro e ao irmão Braulio. E dentre essas coisas que o meu tio falou, tem mais uma. Quando eu estava construindo lá em Concha, meu avô e o seu Pedro estavam trabalhando lá, batalhando bastante. Eu estava sentado só vendo eles trabalhar, né? Porque eu estava cansado só de ver eles trabalhar, porque eles trabalhavam muito. Eu não aguentava a batida deles e ficava lá só observando. Mas a gente sabe que esses irmãos têm trabalhado muito pela causa de Deus e nós louvamos a Deus pela vida deles. Agora, quanto à nossa família, está faltando um monte de gente, né? Mas os que estão aqui e Deus tem nos concedido a alegria de estarmos aqui nesta noite, nós gostaríamos que eles viessem à frente e nós estaremos cantando um hino de louvor ao nosso Deus. Primeiro o pastor já levantou. Agora os outros se habilitem e levantem-se. Bom, tem um... Adélia, meu, o que mais?
O irmão Pedro Teodoro Chaves, nascido a 19 de julho de 1914, em Livramento de Airuoca, Minas Gerais. Filho de José Teodoro Chaves e Astrogilda Cipriano de Jesus. Veio para São Paulo, Cubatão, em 1935, onde trabalhou com a empreiteira Francisco de Azevedo e Parma Travassos, na Estrada de Ferro Sorocabana. Casou-se com Sebastiana Valério Chaves, já falecida em 1986. Casou-se no dia 30 de maio de 1942, com a qual teve 8 filhos. Milton, cadê o Milton? Fique em pé aí, Milton, para todo mundo te conhecer. Marina, da Marina, fique em pé, para todo mundo te conhecer. Fique em pé. Marina, Ismael, meu irmão, Quintão. A minha irmã Geralda, que está aqui, está nos Estados Unidos. O Elias, outro meu irmão aqui, Brintão. Gilberto ali atrás, o menininho, ele canta bonitão lá, né? Eu e a Ana Maria, daqui na frente. Somos 8 filhos. Converteu-se no ano de 1944. Participou do grupo de fundadores de nossa igreja em 1947, sendo na época o zelador. Ele morava ali, ó. Ali onde ele costuma sentar. Conta hoje com 21 netos e 2 bisnetos. Eu vou chamar o irmão Milton para vir aqui à frente contar alguma coisa assim, né? Interessante, futebol, coisa parecida. Você é o mais velho. Não, eu nasci primeiro. Na nossa casa não existe mais velho. Uns nasceram antes, outros depois. E poderia ficar aqui hoje e amanhã falando sobre a nossa família, sobre o irmão Pedro Chaves. Eu achei até estranho quando falei irmão Pedro Chaves. Eu ia falar o pai Pedro Chaves. Mas é mais importante o irmão Pedro Chaves, porque ele é meu irmão pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele é meu pai porque Deus assim permitiu. Mas meu pai não era assim tão agressivo assim quando o irmão morava ali, não. Ele gostava mais de ficar em casa. E quando ele saía, fazíamos algumas pescarias pequenas por aí. Chegamos a pescar aqui na Biblis, no Bororé, essas coisas aí. Eu me lembro muitas vezes, quando estou em casa assim, pensando na minha infância, estar andando com meu pai por essas estradas por aqui, até o Eldorado, à noite, com a lua. Engraçado que nas minhas lembranças sempre tem a lua lá em cima. E ele andando assim, bem lá na frente, e eu bem lá atrás, e me fazia eu andar bastante. De vez em quando ele olhava para mim, atrás assim, está cansado aí? Adoro também, cara. Aí botava no ombro, me dava mais uns 2 quilômetros. Mas era muito bom passear com o irmão Pedro, com o meu pai. E não gostava muito de futebol, não, pelo menos até o que eu saiba. Não é assim muito chegado a essas coisas. Quando nós éramos pequenos, moramos aqui em Osasco, no Guacuri, e naquele tempo não tinha televisão. E quando não tem televisão, os pais têm mais tempo a conversar com os filhos. A gente estava sempre contando as histórias, né? As histórias das andanças dele por aí. Eu lembro de uma história que ele contava sobre a figueira, uma figueira que tinha 200 anos e que cortaram para fazer um poço de gasolina estúpido e mal feito aqui na estrada em cima. Mas ele contava as histórias das assombrações daquela figueira. Uma que eu lembro que não sei quem lá ia passando um dia de noite, de madrugada, e o braço da figueira esticava assim para pegar ele e cortava. E era muito boa aquela vida de conversas entre a família. Lembro das gemadas que a gente fazia aqui em 1940 e nada, que
a vida era difícil, mas a gente sempre estava bondoso. Minha mãe sempre fazia gemadas à noite, por isso que nós somos muito inteligentes, né? Fazer gemadas, mas era uma vida muito boa. O que me marcou nesses meus anos de vida foi uma situação que ocorreu há bem pouco tempo, quando eu tinha mais de 45. Eu faltei 2 domingos aqui na igreja e ele ligou para mim perguntando se eu estava bem. Essas coisas marcam, porque eu sei que para ele ainda sou criança. Eu com 52 anos tenho filhos aí que já poderiam ter filhos, eu já poderia ser avô, mas ainda continuo sendo criança, ainda se preocupa em saber como eu estou lá em casa. E ele sempre foi assim, muito assim, fechado, assim, sisudão, assim como eu também sou. E eu falo para os meus filhos, vocês tenham paciência, porque daqui 30 anos eu vou ser igual ao avô, certo? E eles, às vezes, não querem acreditar, mas eu, se Deus quiser, ainda vou ser assim calmo como o meu pai. Eu agradeço a Deus por ter me dado como pai o Pedro Chaves e como mãe a irmã Sebastiana, de quem a gente tem saudade, certo? Vou chamar também o Sebastião para entregar a placa e a Dal para entregar as flores. Essas flores são em nome da União Feminina Missionária. Também não sei o que né? Mas quando o irmão estiver usando esse presente aqui, o irmão possa se lembrar do carinho que a igreja tem pelo irmão e o amor que os filhos têm pelo Senhor também. Gostaria de deixar um versículo. 1 Coríntios 16, 57 e 58 diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quase que eu desmaiei. Falei, puxa vida, como é que eu pensava Então, eu quero agradecer, porque Deus tem me permitido fazer isso e chama até aqui. E a sociedade senhora também aliviou. Era para ter um culto, parece que era para ter um culto de gratidão a Deus por dar nossa vida. E o companheiro estava no que agora nós aposentamos. Muito agradecido, muito obrigado. Mais uma homenagem aqui. Só gostaria de dizer uma coisa, eu também sou Chaves, mas eu não sei de onde a gente é parente, mas eu sou Chaves também. Eu sou Chaves cadeado. Meu pai também é mineiro. Essa placa aqui é uma prova de agradecimento pelos anos que os irmãos tanto dedicaram à igreja, e a ideia de aposentadoria é uma coisa bem relativa, né? Porque todo o trabalho que a igreja vai fazer, os primeiros que eu vejo chegar aqui são os dois. Então, é uma placa e aqui diz o seguinte: que o Senhor te abençoe
e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Com amor, Igreja Batista de Empresa Nova. Eu queria falar para os irmãos, eu quero agradecer em nome da Escola Bíblica Dominical, principalmente da classe Heróis da Fé, em que o nosso irmão Pedro foi o melhor professor da Escola Bíblica Dominical em que nós já tivemos. Em tempos atrás, ele trazia as lições, trazia o mapa, mostrava para cada um de nós aonde ele estava desenrolando aqueles fatos. Eu não tive outro professor melhor do que o nosso irmão Pedro Chaves. Ao irmão Braulino, eu tenho certeza, porque eu converso sempre com ele, e ele sempre diz que ele está sempre orando pela igreja, orando pelo pastor e orando por muitos dos irmãos pelo nome, chamando pelo nome em oração. E que se essa igreja vai bem, se essa igreja cresce, se essa igreja tem paz, é porque o nosso irmão Braulino e a nossa irmã Davina, eles continuam orando para mãos estendidas para os céus, para que a turma de Josué, nós tenhamos vitória. Amém. Nós vamos ter duas músicas de louvor ao nosso Deus, primeiramente pela família do Pedro, e depois, logo em seguida, eu chamo a família do irmão Braulino para juntar conosco, nós cantemos juntos o outro hino.
bem-aventuranças do ancião. Bem-aventurados aqueles que compreendem meus passos vacilantes e minhas mãos trêmulas, vendo-me com naturalidade e não por espanto, mas providenciando-me acompanhamento médico. Bem-aventurados aqueles que levam em conta que meus ouvidos têm que se esforçar para captar o que dizem. Bem-aventurados os que percebem que meus olhos já estão nublados e minhas reações são lentas. Bem-aventurados os que desviam o olhar, simulando não ver o café que por vezes entorno sobre a mesa. Bem-aventurados os que com afável sorriso contemplam-me, concedendo-me alguns momentos para falar de coisas sem importância. Bem-aventurados que nunca dizem, já me contou isso tantas vezes. Bem-aventurados que sabem dirigir a conversa e as recordações para as coisas do tempo passado e me estimulam a pensar em um amanhã promissor. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado. Bem-aventurados que compreendem quanto me custa encontrar forças para carregar a minha cruz, lutando para melhorar minha qualidade de vida. Bem-aventurados os que felicitam a passagem final para a pátria com amabilidade e boas maneiras, ajudando-me a crescer de fé em fé. Parece que chegou a minha vez agora. Eu estava falando quarta-feira que se a gente pudesse ter dois pais, o irmão Pedro seria o meu segundo pai. Nós estamos alegres porque nós estamos glorificando o nome do Senhor, nosso Deus, na vida desses irmãos. E eu não sei se eu vou ter condições, eu não vou pregar, eu vou apenas compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Porque algumas horas que me falaram, você que vai pregar. Então, eu não estava sabendo que seria eu o pregador, o Manuel organizou aí, eu liguei para a irmã Beth. Ela disse, não, pastor, é o senhor que vai trazer a mensagem. Eu falei, tá, muito obrigado pelo aviso, né? Nós estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, como crentes no Senhor Jesus, estarmos espelhando nossas vidas em homens que foram fiéis ao Senhor. E eu escolhi um texto da palavra de Deus em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meu irmão Josias falou sobre um tempo da vida do meu pai. Eu gostaria de enfatizar o outro tempo da vida do meu pai. O pai depois que aceitou Jesus Cristo. Esse é o pai que eu prefiro recordar. É o pai que foi transformado pelo poder de Deus. Muitas vezes nós pedimos para alguém dar um testemunho de vida cristã, que Deus fez na sua vida, e a pessoa vai à frente e fala, olha, eu fui ladrão, eu fui assassino, eu fui isso, e depois aceitei Jesus, graças a Deus, amém. Parece que Jesus não fez nada na vida daquele homem, né? Então, quando nós olhamos para a vida, não falo do meu pai, como depois do meu pai, eu vejo a vida de um homem que realmente foi transformado pelo poder de Deus. Um homem, juntamente por irmão Pedro, que se desgastaram, que serviram, que estiveram sempre trabalhando na obra. Se uma palavra pudesse dizer tudo,
e a palavra trabalho. Trabalho é uma coisa que caracterizou a vida desses dois irmãos. Quando nós olhamos para esta igreja, nós vemos irmão Pedro e em seguida irmão Braulino. Nós vemos alguns irmãos que já estão na glória, irmão Domingos. Poucas pessoas lembram do irmão Domingos, mas eu não posso esquecer do irmão Domingos, da sua esposa. Quando eu saí das águas do batismo, aquele cafezinho gostoso que ela me deu, isso marcou muito. E até hoje, acho que ela nem lembra disso, coitada. Mas me marcou bastante. Irmão Eugênio, saudosa memória, esposa da irmã Laura, e irmão Alcides, pessoas maravilhosas que ficaram marcadas em nossas vidas. Mas, irmãos, por que tudo isso? Fé. Fé. Fé é firme fundamento. Levou a ter uma vida de entrega, uma vida de dedicação, uma vida totalmente usada por Deus. Fé. Mas é uma fé, irmãos, que não é uma fé em confiança tão somente. Nós sentamos numa cadeira de que nós confiamos que ela nos aguenta. Esta fé transcende, porque é uma fé que é depositada nos valores espirituais, nos valores celestiais. E quando nós lemos esse texto, nós podemos ver que é um texto que exalta a fé. A galeria dos heróis da fé vão apresentando homens e mulheres que tinham uma experiência de transformação com Deus, uma experiência de convivência com Deus. E ela começa a nos falar sobre isso. E quando entra no capítulo 12, nos mostra que a fé era realçada na pessoa de Jesus Cristo. Apesar de viverem no passado, eles olhavam para frente e sabiam que um dia iriam se encontrar com aquele que era o Senhor das suas vidas, o Senhor Jesus. O texto de Hebreus é um livro muito difícil de se entender, mas quando chega no capítulo 11, é algo transparente. Qualquer pessoa tem capacidade de ler e desfrutar das bênçãos que estão registradas, das experiências vividas por aqueles homens, porque elas se repetem em nossas vidas. Nós ainda estamos vivenciando a caminhada da fé. E hoje nós estamos olhando para esses irmãos. E nós podemos olhar e ver o início do trabalho. Nós podemos olhar e vermos o trabalho em Conchas. Podemos olhar e vermos o trabalho no Jardim Maria Luísa. Podemos olhar e vermos o trabalho ali na Jardim Pedreira. Mas tem outra ali no Itaim, por aqueles lados ali, que Vila Nova Conceição. Fui algumas vezes lá. Do lado de cá e depois atravessou a avenida. Isso. Mas fruto do trabalho dessa igreja e esses irmãos envolvidos nessa obra. Mas, irmãos, hoje nós estamos tendo gratidão a Deus por essas vidas. Mas eu creio que Deus ficaria mais grato se nós fôssemos os continuadores dessa vida. Se nós estivéssemos, como diz o texto, como estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, prossigamos com os olhos fitos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos, então, verificar, irmãos, que o segredo de tudo foi fé, provação, privações, lágrimas, sofrimentos, tudo isso não foi motivo para os levar à apostasia, não foi motivo para os levar a se afastarem de Jesus Cristo, a se afastarem dos caminhos do Senhor. E tudo isso são motivos para nos inspirar a prosseguir na caminhada do Senhor. Eu realmente tenho gratidão a Deus pelo Pai que me deu
pela mãe que me deu, pela família que me deu, porque o Senhor nos abençoou ricamente. Me lembro desde o interior, quando o Evangelho entrou no nosso lar, através do meu avô, quando nós nos reunimos, sem igreja, sem nada, e hinos eram cantados ao Senhor. Quando nós éramos perseguidos pela idolatria, do catolicismo, e nós estávamos ali louvando ao Senhor. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu na vida da família, do irmão Pedro. Eles estavam reunidos aqui e começou uma chuva muito forte, temporal. Eu não estava lá não, tá? Mas eu sei disso. Aí começou a chover muito forte e eles começaram a orar. E a Marina orou assim: Senhor Deus, para de jogar pedra em cima da nossa casa. Né? Lembra, Marina? Foi? Mas aquela fé, uma criança, né? Pedindo a Deus: ó Senhor, nos livra disso, né? E nós cantávamos lá no interior: Mestre do mar se revolve, as ondas nos dão favor. Então, irmãos, é isso. Fé. Entregue aos santos para nós prosseguirmos na senda do Evangelho. Gerações estão se renovando. A responsabilidade é grande, a responsabilidade que nós temos. Passar para aquela geração que estamos seguindo esses valores, esses ensinos. Transmite a homens e mulheres para que sejam idôneos para transmitir a outros. Eu agradeço a Deus pela experiência que tenho tido convivendo com esses irmãos e com outros anciões da nossa igreja, que tem sido realmente sustentável, esteio na vida dessa igreja. Que Deus nos abençoe e nós possamos, cada dia, estarmos sendo gratos em vida por pessoas que têm honrado o nome do Senhor. Eu queria agradecer, nesta oportunidade, aos irmãos que estão aqui. A cada irmão que tem manifestado o seu carinho, o seu amor, a sua afeição, as suas orações por nós e pela família, pelas famílias. E nós possamos, como família, continuarmos batalhando pelo Senhor. Temos muita coisa para fazer e cremos que Deus vai nos dar grandes vitórias, porque nós pertencemos à família de Deus. Amém.